Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer o tapete Mônaco. Essa peça pode ser usada tanto como tapete, como centro de mesa, pois é uma peça que eu particularmente achei muito bonita mesmo. Forma um desenho maravilhoso. Eu espero que você goste também. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça, eu usei 800 gramas da linha Diamante Premium em fio número 6. E eu trabalhei essa peça com agulha de 3 milímetros. Eu optei trabalhar com agulha de 3 milímetros. Normalmente nós estamos acostumados a trabalhar fio 6 com agulha de 3,5. Mas nesse aqui eu trabalhei o fio 6 com agulha de 3 milímetros. Nada impede que você trabalhe com agulha de 3,5 milímetros, dá certo também. Trabalhando com a agulha de 3 milímetros, a minha peça ficou com 98 centímetros de diâmetro, de um lado até no outro aqui. Se você trabalhar o fio 6 com agulha de 3,5 milímetros, ele vai ficar um pouquinho maior. Outra coisa, se você quiser fazer esse tapete maior, a melhor maneira de aumentar essa peça é você usar o fio mais grosso, ou o fio número 8, ou o fio número 10, ou o fio número 12. Porque assim a gente não mexe aqui na receita, você acompanha a receita igualzinho eu mostrei aqui no vídeo, usando um fio mais grosso, e o seu tapete, consequentemente, vai ficar maior. Da mesma maneira, se você quiser fazer menor, é só você trabalhar com linha mais fina. Bem, gente, então é isso, vamos lá para o passo a passo. Começo fazendo 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Volto na primeira e prendo um ponto baixíssimo. Então, aqui eu criei um anelzinho com essas 5 correntes. Agora, eu subo 3 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E eu vou trabalhar o total de 16 pontos altos aqui nesse anel. Essas 3 correntes, o primeiro dos 16. Então, eu vou fazer aqui os 16 pontos altos e venho. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Agora, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Depois, puxa aqui bem essa ponta inicial, para que fique bem fechado aqui o miolinho. Bem, então agora vamos dar início à segunda volta. Eu vou começar introduzindo a minha agulha no próximo ponto alto. Vou buscar aqui uma linha e vou trabalhar um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, vou fazer 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Depois de trabalhar as 15 correntes, eu venho aqui na base e no ponto alto, logo à frente do local aqui onde eu trabalhei esse ponto baixo, eu trabalho outro ponto baixo. Então, ficou assim. Agora,
eu venho para o ponto alto logo à frente, faço aqui mais um ponto baixo e repito as 15 correntes. Eu vou fazer as minhas. Bem, então aqui novamente trabalhei 15 correntes, agora volto na base e no ponto logo à frente do local onde fiz esse ponto baixo, trabalho outro ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto alto de base que nós temos aqui. E depois que completa aqui essa argola de 15 correntes, nós sempre vamos vir no ponto alto à frente, vamos trabalhar um ponto baixo, de novo vamos subir aqui 15 correntes. E sempre depois de trabalhar as 15 correntes, nós vamos voltar na base e no ponto alto logo à frente, faço outro ponto baixo. Então, a nossa segunda volta será trabalhada todinha com esse padrão. No final, nós teremos aqui 8 argolas de 15 correntes. Eu vou fazer as minhas e vem. Bem, então aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolas de 15 correntes presas sempre com 2 pontos baixos aqui de base. Bem, depois de trabalhar aqui o último ponto baixo da última argola, eu direto vou começar a terceira volta. E eu vou começar caminhando com 5 pontos baixíssimos nesse cordão aqui de 15 correntes, que eu tenho aqui logo à frente do local onde fiz esse último ponto baixo. Então, sempre atravessando a agulha aqui, olha, pelo meio das correntes, começo aqui na primeira corrente, eu vou fazendo um ponto baixíssimo. Aqui está, olha. Trabalhei 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5. Estou aqui na quinta corrente. Agora, eu vou introduzir a agulha na sexta corrente. Vou buscar aqui a linha. Vou fazer um ponto baixo. Em seguida, vou subir mais 2 correntes. E aqui na terceira volta, nós vamos fazer grupos de 3 pontos altos duplos fechados juntos. Então, nesse ponto baixo, essas 2 correntes, eu tenho um ponto alto duplo aberto. Agora, eu vou laçar aqui 2 vezes a linha na minha agulha e vir para a corrente logo à frente do local aqui onde eu fiz o ponto baixo. Vou introduzir pelo meio da corrente, vou buscar aqui uma linha e vou trabalhar um ponto alto duplo, mas vou deixar ele aberto por enquanto. Então, aqui, ó, pego uma laçada, passo pelas 2 primeiras linhas aqui da agulha, pego outra laçada e passo pelas próximas 2 linhas. Então, aqui eu tenho um ponto alto duplo aberto. Agora, eu de novo laço 2 vezes, venho aqui na base e na próxima corrente eu vou introduzir a minha agulha e começar mais um ponto alto duplo. Então, aqui puxo a linha, laço, passo por 2 linhas aqui da agulha, laço de novo, passo por mais 2 linhas. Então, até aqui eu tenho 3 pontos altos abertos na minha agulha. Agora, eu vou laçar e vou passar por essas 3 linhas que eu tenho na agulha. Então, fechei aqui os 3. Depois de fechar esses 3 pontos altos duplos, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, vou trabalhar de novo 3 pontos altos duplos fechados juntos. Então, aqui, depois das 5 correntes, laço 2 vezes e volto aqui nas correntes de base. E o meu primeiro ponto alto duplo, ele vai ser trabalhado nessa mesma corrente onde eu já fiz esse aqui. Então, eu introduzo a agulha de novo no mesmo local e começo um ponto alto duplo. Passo por 2 linhas, passo pelas próximas 2 linhas. Então, aqui, deixo esse ponto alto duplo assim aberto. Agora, eu laço de novo 2 vezes. Venho aqui nas correntes de base, na corrente que está logo à frente do local onde eu fiz esse último ponto alto duplo. Eu vou introduzir a agulha e começar mais um. Então, aqui, passo por 2 linhas.
Passo por mais 2 linhas, deixo aberto, laço 2 vezes de novo. Venho aqui na base e na corrente logo à frente, introduzo a agulha e começo mais um ponto alto duplo. Aqui, passo por 2 linhas, passo por mais 2 linhas. E de novo aqui eu tenho 3 pontos altos duplos abertos na agulha. Agora, eu laço e fecho todos eles de uma única vez. Em seguida, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Eu vou trabalhar com o padrão que mostrei sobre essa argola aqui, em todas as argolas que eu tenho aqui de base. E sempre vai ficar vazio aqui nas correntes de base, as 5 primeiras correntes e as 5 últimas também. E nós vamos usar 5 correntes para trabalhar esses 2 grupos. E vamos separar um grupo do outro sempre com 5 correntes. Então, aqui, depois de fazer essas 5 correntes, eu vou laçar 2 vezes, vir no próximo anel aqui de correntes e vou contar aqui a partir da primeira. 1, 2, 3, 4, 5. E vou pular essas 5, vir na sexta corrente e a partir da sexta corrente começo a trabalhar os grupos de 3 pontos altos duplos fechados juntos. Então, aqui, inicio um ponto alto duplo, passo pelas 2 primeiras linhas, passo por essas 2 próximas linhas. Deixo aqui aberto, laço 2 vezes, venho na base, na corrente logo à frente, introduzo a agulha, começo mais um ponto alto duplo. Deixo aberto. Laço 2 vezes, venho para a corrente à frente, começo o terceiro ponto alto duplo. Então, aqui estou com os 3 abertos na agulha. Agora, laço e fecho os 3 juntos. Fechou os 3 juntos, faz 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E trabalha mais um grupo de 3 pontos altos duplos. Então, o segundo grupo sobre aqui esse anel, ele sempre vai começar sendo trabalhado no mesmo local aqui onde eu trabalhei esse último ponto alto duplo. Então, laço aqui 2 vezes, volto aqui nesse mesmo ponto e começo a partir daqui o meu próximo grupo. Então, aqui de novo, estou com os 3 abertos na agulha, laço e fecho tudo junto. Agora, é só fazer aqui 5 correntes e vir para esse próximo anel de correntes e repetir o padrão igualzinho mostrei sobre esses 2. Então, eu vou contornar aqui o restante da terceira volta com essa orientação e venho. Bem, então, aqui está. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz o total de 16 grupos de 3 pontos altos duplos fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 grupos. Todos eles separados aqui por 5 correntes. Agora, nós vamos fechar essa volta da seguinte maneira. Eu vou trabalhar aqui 2 correntes, 1, 2. Vou laçar e vou trabalhar um ponto alto, pegando aqui no local onde eu fechei os 3 primeiros pontos altos duplos juntos. Então, olha, introduzo a agulha aqui no local onde fechei esse grupo e trabalho aqui um ponto alto. Então, ficou assim, depois de fechar aqui essa volta. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Então, vou começar a quarta volta introduzindo a agulha aqui por detrás desse último ponto alto que fiz, buscando aqui uma linha e trabalhando um ponto baixo. Em seguida, eu vou fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois de fazer essas 7 correntes, eu venho no próximo intervalo de 5 correntes que eu tenho e conto aqui a partir da primeira corrente. 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou introduzir a agulha pelo meio e vou prender aqui um ponto baixo. Prender o ponto baixo, é só fazer mais 7 correntes.
Depois de fazer as 7 correntes, é só vir no próximo intervalo de 5 correntes e contar 1, 2, 3. Na terceira corrente, prender aqui um ponto baixo. Então, é só isso aqui para trabalhar a quarta volta. Nós vamos fazer 16 intervalos aqui de 7 correntes, sempre presos com um ponto baixo na terceira corrente de base. Então, vou fazer aqui o meu e vem. Trabalhei a quarta volta com o padrão que orientei e fiz os 16 intervalos de 7 correntes presos com um ponto baixo na terceira corrente de base. Depois de trabalhar o meu último intervalo de 7 correntes, eu fecho a quarta volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Agora, vamos começar a quinta volta. Eu introduzo aqui a minha agulha na primeira corrente que tenho logo à frente do local onde fechei e faço aqui um ponto baixíssimo. Em seguida, introduzo a agulha na segunda corrente, busco uma linha e faço aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, uma corrente. Depois dessa corrente, laço, venho na corrente logo à frente, faço aqui um ponto alto. Laço de novo, corrente à frente, mais um ponto alto. Agora, eu trabalho um ponto picô sobre esse ponto alto. Então, subo 3 correntes. Volto no topo do ponto alto, atravesso a agulha por 2 linhas do topo desse ponto alto e prendo um ponto baixíssimo. Depois de trabalhar esse ponto picô, laço, volto na mesma corrente onde trabalhei esse último ponto alto e faço aqui mais um ponto alto. Laço, corrente à frente, mais um ponto alto. Agora, uma corrente. Depois dessa corrente, venho nas correntes de base, na próxima corrente aqui, depois desse ponto alto, e aqui faço um ponto baixo. Então, sobre todos os intervalos de 7 correntes de base, nós vamos trabalhar esse grupinho aqui de pontos. E para eu passar desse intervalo de 7 correntes e vir trabalhar no próximo, eu vou fazer, depois aqui do ponto baixo, o total de 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez as 7 correntes, vem no próximo intervalo de 7 correntes de base e pula a primeira corrente, vem na segunda e a partir daqui começa a repetir o mesmo grupo que acabei de mostrar aqui atrás. Então, eu começo com um ponto baixo na segunda corrente de base. Depois, faço uma corrente, laço, venho para a corrente à frente, faço um ponto alto. Corrente à frente, faço um ponto alto com picô. Depois do ponto alto com picô, laço de novo, venho na mesma corrente e trabalho mais um ponto alto. Depois desse ponto alto, laço, venho na corrente à frente e mais um ponto alto. Depois desse ponto alto, uma corrente, venho nessa corrente aqui logo à frente, na base, e faço um ponto baixo. E completei aqui o meu segundo grupo. Agora, eu faço 7 correntes para vir trabalhar nesse próximo intervalo de 7 correntes de base. Depois das 7 correntes, então, é só vir para o próximo intervalo, pular a primeira corrente e começar a repetir o grupo de pontos a partir da segunda corrente de base. Então, olha, sempre vai ficar livre aqui na base a primeira e a última corrente. Nós vamos usar 5 correntes para trabalhar esse grupinho de pontos. Então, a volta 5 inteira
é trabalhada com esse padrão. Vou completar a minha e vem. Trabalhei o restante da quinta volta com o padrão que orientei. Fiz aqui o total de 16 grupos iguais a esse aqui. E um detalhe, daqui por diante, todas as vezes que você encerrar uma volta, você estenda a peça. Então, aqui essa volta eu estendi pegando aqui nos pontos picôs e depois estendi os intervalinhos aqui de 7 correntes. Faça isso volta por volta, estenda a sua peça para que no final o seu trabalho fique perfeito. Bem, e para eu fechar a quinta volta, depois de trabalhar esse ponto baixo aqui do último grupo, eu vou fazer 2 correntes. Vou laçar e trabalhar um ponto alto, pegando no primeiro ponto baixo que fiz quando iniciei essa volta. E assim eu encerrei aqui a quinta volta. Agora, vamos trabalhar a sexta volta. Eu vou começar introduzindo a agulha aqui por detrás desse último ponto alto. Vou buscar aqui uma linha e vou trabalhar um ponto baixo e mais 2 correntes. Então, aqui nesse grupinho, eu tenho um ponto alto. Agora, eu faço mais 2 pontos altos, pegando aqui nesse mesmo intervalo. Então, fiz um grupo de 3 pontos altos. Em seguida, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Fez as 6 correntes, laça, vem no próximo intervalo de 7 correntes e aqui trabalha 3 pontos altos. Então, pegando por detrás aqui dessas 7 correntes. Fez os 3 pontos altos, sempre trabalha 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez as 6 correntes, só vir no próximo intervalinho de 7 correntes e aqui fazer mais 3 pontos altos. Bem, então, nós vamos contornar toda a volta com esse padrão. 3 pontos altos em cada intervalo de 7 correntes de base e 6 correntes aqui de separação entre um grupo e outro. Vou completar a minha sexta volta com esse padrão e venho. Trabalhei toda a sexta volta com o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 7. Eu começo fazendo 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E vou trabalhar aqui 3 pontos altos sobre cada um desses grupos de 3 pontos altos que eu tenho de base. Então, sempre vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Fez os 3 pontos altos, faz 1, 2, 3 correntes. Vem nas 6 correntes de base e conta 1, 2, na terceira faz um ponto baixo. Em seguida, faz 3 correntes, 1, 2, 3. Vem para a corrente logo à frente e faz mais um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, faz mais 3 correntes, 1, 2, 3. Vem para o próximo grupo de 3 pontos altos e aqui faz mais 3 pontos altos. Nesses 3 pontos altos, eu já estou repetindo aqui o padrão. Depois de cada grupo de 3 pontos altos, então, sempre fazemos as 3 correntes. Vamos nas 6 correntes de base, pulamos a primeira, a segunda, na terceira, um ponto baixo. 3 correntes. Volta aqui nas correntes de base, na próxima corrente, faço mais um ponto baixo. Então, aqui, quando nós estivermos trabalhando nas 6 correntes de base, nós sempre vamos deixar livres as primeiras 2 correntes e as 2 últimas também. Depois que fez esse ponto baixo, então, é só fazer 3 correntes e mais 3 pontos altos sobre os próximos 3 pontos altos de base.
Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a 7ª volta. Eu vou completar a minha e venho. Completei todo o restante da volta 7, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta 8. Começo com 3 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, e sobre esse grupo de 3 pontos altos, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, vou fazer 2 aqui no primeiro, 2 aqui no último e 1 nesse ponto alto aqui do meio. Então, depois das 3 correntes, volto no mesmo local e faço mais um ponto alto. Agora, ponto à frente e um ponto alto. Ponto à frente, 2 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos. Em seguida, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Fez as 7 correntes, laça, vem no próximo grupo de 3 pontos altos e aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, vou fazer um ponto para cada ponto de base. Bem, então, esse será o padrão da volta 8. Em um grupo, eu faço 5 pontos altos, depois 7 correntes e no próximo grupo só 3 pontos altos. E vamos repetindo essa sequência. Agora aqui faço 5 pontos altos, no outro vou fazer apenas 3 e 7 correntes de intervalo entre um grupo e outro. Vem no próximo grupo e, se aqui trabalhei 5 pontos, nesse aqui vou trabalhar apenas 3. Então, aqui na volta 8, nós vamos fazer o total de 8 grupos de 5 pontos altos e 8 grupos de 3 pontos altos, todos eles separados por 7 correntes. Vou completar a minha volta com essa orientação e vem. Completei todo o restante da volta 8, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta 9. Eu vou começar fazendo um grupo de 6 pontos altos sobre esses 5 pontos que eu tenho aqui de base. Então, vou trabalhar um ponto alto para cada um desses 2 primeiros pontos altos. No ponto alto do meio, vou fazer 2 pontos altos e um por um nesses próximos 2 pontos altos. Então, aqui, começo com 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Venho para o ponto à frente, faço apenas um. Ponto à frente, faço 2 pontos altos. E trabalho um por um nesses próximos 2. Então, aqui, distribuindo dessa maneira, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Sobre todos os grupos de 5 pontos altos que nós temos de base, nós vamos distribuir 6 pontos altos dessa maneira. Em seguida, eu trabalho 1, 2, 3 correntes. Venho nas 7 correntes de base e conto 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, eu prendo um ponto baixo, faço mais 3 correntes, 1, 2, 3. Volto no mesmo ponto aqui onde fiz esse ponto baixo e trabalho mais um ponto baixo. Em seguida, 1, 2, 3 correntes, laço e sobre esse grupo de 3 pontos altos, vou trabalhar 3 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, sobre todos os grupos de 3 pontos altos, eu vou trabalhar também 3 pontos altos. Depois, 1, 2, 3 correntes. Venho nas 7 correntes e conto 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, faço um ponto baixo, 3 correntes. Volto no mesmo
ponto e trabalho mais um ponto baixo. Depois do ponto baixo, uma, duas, três correntes. E a partir daqui, eu começo a repetir o padrão. Então, sobre esses 5 pontos, trabalho 6 pontos altos. E vamos repetindo aqui por toda a volta o padrão que acabei de mostrar, desde aqui até aqui. Então, eu vou completar a volta 9 com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 9, agora vamos trabalhar a volta 10. Eu vou começar a volta 10 construindo 2 grupos de 3 pontos altos sobre esses 6 pontos que eu tenho aqui de base. E vou separar esses grupos com 3 correntes. Então, aqui faço 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Trabalho mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui o meu primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, uma, duas, 3 correntes. E faço aqui mais 3 pontos altos usando esses 3 pontos de base. Então, aqui estão os meus 2 grupos de 3 pontos altos separados por 3 correntes. Sobre todos os grupos de 6 pontos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que eu acabei de mostrar aqui. Depois é só fazer aqui 7 correntes, uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7. Laça, vem nesse próximo grupo de 3 pontos altos e aqui faz mais 3 pontos altos, trabalhando um ponto para cada de base. Fez os 3 pontos altos, faz mais 7 correntes. Fez as 7 correntes, vem aqui na base e a partir desse grupo aqui começa a repetir o padrão que acabei de mostrar. Então, aqui vou fazer 2 grupos de 3 pontos altos separados com 3 correntes. Bem, então, é só isso daqui para trabalhar a volta de número 10. Eu vou completar toda a minha volta seguindo essa orientação e vem. Completei todo o restante da volta de número 10. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. Eu vou começar com 3 correntes. E vou fazer aqui um ponto alto para cada um desses 2 pontos altos. Então, aqui trabalhei um grupo de 3 pontos altos. Agora, uma, duas correntes. Venho nessas 3 correntes aqui de base e faço um ponto alto. Depois do ponto alto, uma, duas correntes. Depois das 2 correntes, venho no próximo grupo de 3 pontos altos e aqui trabalho 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada de base. Em todos os locais aqui onde nós temos esses 2 grupos de 3 pontos altos separados por 3 correntes, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar aqui. Em seguida, eu faço 3 correntes, uma, duas, 3. Venho nas 7 correntes de base e conto 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, prendo um ponto baixo. Depois, faço 3 correntes, volto. Na mesma corrente que eu fiz esse ponto baixo, faço aqui mais um ponto baixo. Depois do ponto baixo, uma, duas, 3 correntes. Laço, venho no próximo grupo de 3 pontos altos e aqui trabalho 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada de base. Fez esses 3 pontos altos, faz 3 correntes. Vem nas 7 correntes de base, conta 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, prende um ponto baixo. Sobe 3 correntes. E volta no mesmo ponto de base, faz mais um ponto baixo.
depois 3 correntes. Depois dessas 3 correntes, nós começamos aqui a repetir o padrão. Então, eu vou trabalhar aqui o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. É com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui toda a volta de número 11. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Completei o restante da volta 11 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 12. Eu vou começar fazendo um grupo de 3 pontos altos sobre esses 3 pontos aqui de base. Vou trabalhar um ponto para cada ponto da base. Começo com as 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntes. Venho nesse ponto alto sozinho e sobre ele eu trabalho 3 pontos altos, tudo aqui nesse ponto. Trabalhei os 3 pontos altos sobre esse ponto de base, em seguida 1, 2, 3 correntes. Agora, vem nesse próximo grupo de 3 pontos altos e aqui faz mais 3 pontos altos, trabalhando um por um. Então, ficou assim. Então, sobre todos esses grupos aqui de pontos que nós temos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar aqui. Depois, é só fazer 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laça, vem no próximo grupo de 3 pontos altos e faz mais 3 pontos altos, trabalhando um por um. Fez esses 3 pontos altos, faz mais 7 correntes. Fez as 7 correntes, vem para esse próximo grupo de 3 pontos altos e a partir daqui eu começo a repetir esse padrão que acabei de mostrar aqui para vocês. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada a volta de número 12. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta 12, agora vamos trabalhar a volta de número 13. Eu começo com 3 correntes e faço mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui trabalhei 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. Agora, faço 3 correntes. Depois de trabalhar as 3 correntes, eu venho nesse grupinho aqui de 3 pontos altos e faço aqui 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, aqui fiz 2 pontos altos, agora faço 1, 2, 3 correntes. Laço, volto aqui. No mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto alto. Ponto à frente, mais um ponto alto. Então, ficou assim sobre esse grupo aqui de 3 pontos altos. Agora, é só fazer 3 correntes e trabalhar mais 3 pontos altos sobre esses 3 pontos de base, fazendo um ponto para cada ponto. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, é só fazer 3 correntes, vir nessas 7 correntes de base e contar 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, prende um ponto baixo, sobe 3 correntes, volta na mesma corrente aqui onde fez esse ponto baixo e faz mais um ponto baixo. Em seguida,
uma, duas, três correntes. Laça, vem no próximo grupo de 3 pontos altos e aqui trabalha 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada de base. Depois desses 3 pontos altos, uma, duas, três correntes, vem nas 7 correntes de base e conta uma, duas, três, quatro. Na quarta corrente, um ponto baixo, sobe 3 correntes, volta no mesmo ponto e faz mais um ponto baixo. Em seguida, uma, duas, três correntes. E a partir daqui eu começo a repetir o padrão. Então, vou trabalhar 3 pontos altos sobre esses 3 pontos de base. E depois de fazer esses 3 pontos altos, então eu faço aqui 3 correntes e depois trabalho esses 2 pontos altos, essas 3 correntes e mais 2 pontos altos sobre esses 3 pontos de base. E vou repetindo esse padrão pela volta toda. Então, vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 13, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, iniciei a minha volta de número 14, trabalhando um grupo de 3 pontos altos sobre esse grupo de 3 pontos altos aqui de base. Depois de fazer esse grupo de 3 pontos altos, trabalho 3 correntes, uma, duas, três, e venho nesse grupo de pontos altos e pulo esse primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto sobre esse segundo ponto alto. Em seguida, faço 2 pontos altos no intervalo de correntes. Então, aqui trabalhei um grupo de 3 pontos altos, distribuindo dessa maneira. Em seguida, faço uma, duas, três correntes. E trabalho mais 3 pontos altos, fazendo 2 aqui nas correntes e 1 nesse próximo ponto alto. Depois de trabalhar esse grupo de pontos, eu faço mais 3 correntes. E venho sobre esse próximo grupo de 3 pontos altos e aqui faço 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, trabalho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 correntes. Fez as 7 correntes, laça, vem no próximo grupo de 3 pontos altos e aqui faz mais 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, faz mais 7 correntes. Fez as 7 correntes, agora vem nesse próximo grupo de 3 pontos altos e a partir daqui começa a repetir o padrão que eu mostrei aqui desde o início. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar a volta de número 14. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 14. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e iniciei a volta 15, trabalhando um grupo de 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. Em seguida, eu vou fazer aqui 3 correntes e vir nesse grupo aqui de pontos e vou pular o primeiro ponto alto e trabalhar um ponto alto para cada um desses próximos 2 pontos altos e mais 2 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Então, aqui, trabalhei um grupo de 4 pontos altos. Agora, faço uma, duas, 3 correntes. Trabalho mais 4 pontos altos, fazendo 2 pontos altos nas correntes e um por um nesses próximos 2 pontos altos. Então, ficou dessa maneira aqui sobre esse grupo de pontos. Vão ficar livres o primeiro e o último ponto de base e trabalho aqui 4 pontos altos, 3 correntes e mais 4 pontos altos. Em seguida, 3 correntes e 3 pontos altos sobre esses 3 de base.
Depois desses 3 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntes. Venho nas 7 correntes de base, conto 1, 2, 3, 4. Na quarta, faço um ponto baixo. 3 correntes. E mais um ponto baixo no mesmo local. Depois, 3 correntes. Mais 3 pontos altos sobre esses 3. Depois dos 3 pontos altos, 3 correntes. Vem nas 7 correntes e conta 1, 2, 3, 4. Na quarta, faz um ponto baixo. 3 correntes. E mais um ponto baixo no mesmo local. Depois do ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. E a partir desse grupo de 3 pontos altos, eu começo aqui a repetir o padrão. Então, eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Bom, então é com o padrão que eu mostrei desde aqui até aqui, que nós vamos trabalhar toda a volta de número 15. Vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 15. Em seguida, eu iniciei aqui a volta 16, trabalhando um grupo de 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos aqui de base. Agora, faço 3 correntes e venho nesse grupo aqui de pontos e trabalho aqui inicialmente 5 pontos altos. Então, eu vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. Eu vou fazer um por um nesses 3 e mais 2 aqui nas correntes. Trabalhei aqui os 5 pontos altos. Agora, faço 1, 2, 3 correntes e trabalho mais 5 pontos altos do lado de cá. Então, faço 2 pontos aqui nas correntes e um por um nesses próximos 3. Aqui está. Ficou dessa maneira. Ficou livre de base o primeiro e o último ponto. Agora, faço 3 correntes e venho trabalhar 3 pontos altos sobre esses 3 de base. Fez os 3 pontos altos, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Fez as 7 correntes, é só vir no próximo grupo de 3 pontos altos e aqui trabalhar mais 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, 7 correntes. E depois dessas 7 correntes, eu começo aqui a repetir o padrão. Então, sobre esse grupo, faço 3 pontos altos. E aqui, sigo repetindo o mesmo que mostrei aqui. Bom, então é só isso para trabalhar a volta de número 16, vou completar a minha e venho. Completei a volta 16 com o padrão que orientei. Em seguida, eu iniciei a volta de número 17, trabalhando um grupo com 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. Agora, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3 e vou trabalhar um grupo de 5 pontos altos sobre esses 5 pontos altos de base. Então, vou fazer um ponto alto para cada um dos pontos de base. Então, aqui está, trabalhei os 5 pontos altos, agora faço 1, 2, 3 correntes. Laço e vou trabalhar um ponto alto nesse intervalo de 3 correntes de base. Depois do ponto alto, mais 1, 2, 3 correntes. Laça e trabalha mais 5 pontos altos, fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base. Agora, eu faço 1, 2,
3 correntes e trabalho um grupo de 3 pontos altos sobre esses 3 de base. Depois de fazer esses 3 pontos altos, eu vou fazer 1, 2 correntes, só 2. Venho aqui nas 7 correntes de base, conto 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, faço um ponto baixo, subo 3 correntes e faço mais um ponto baixo aqui na mesma corrente de base. Em seguida, 1, 2 correntes, só 2, laço e venho trabalhar 3 pontos altos sobre esses 3 de base. Depois dos 3 pontos altos, 1, 2 correntes, vem na base, conta 1, 2, 3, 4, na quarta corrente um ponto baixo, 3 correntes e mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. E mais 1, 2 correntes. Laça, vem trabalhar 3 pontos altos sobre esses 3 de base. Bem, então esse é o padrão que nós vamos trabalhar aqui por toda a volta 17. Então, aqui, agora, eu repito o mesmo que fiz aqui com vocês. 5 pontos altos, 3 correntes, 1 ponto alto, 3 correntes e mais 5 pontos altos. E vou repetindo esse padrão pela volta toda. Vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Completei todo o restante da volta 17. Em seguida, eu iniciei a volta de número 18 e trabalhei aqui um grupo de 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. Agora, eu faço 3 correntes e vou trabalhar um grupo de 5 pontos altos sobre esses 5 pontos altos de base, fazendo um ponto para cada ponto. Então, aqui trabalhei 5 pontos altos, agora faço 1, 2, 3 correntes e trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto de base. Em seguida, faço 1, 2, 3 correntes e mais um ponto alto sobre esse ponto alto de base. Então, aqui, sobre esse ponto, trabalhei um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Agora, 3 correntes. Em seguida, venho para o próximo grupo de 5 pontos altos e aqui faço mais 5 pontos altos, trabalhando um ponto para cada ponto de base. Então, ficou assim. Agora, faço mais 3 correntes e trabalho 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. E depois desses 3 pontos altos, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Apenas 5 correntes, laço e venho trabalhar mais 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. Depois dos 3 pontos altos, mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E mais 3 pontos altos sobre os próximos 3 pontos altos de base. Depois desses 3 pontos altos, eu venho para esse próximo grupo e repito aqui o padrão que mostrei para vocês sobre esse grupo aqui. E vou repetindo esse padrão por toda a volta. Vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei todo o restante da volta de número 18. Em seguida, eu iniciei a volta 19, fazendo um grupo de 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. Agora, eu faço 3 correntes e trabalho 5 pontos altos sobre esses 5 de base, fazendo um ponto para cada ponto. Depois de trabalhar esses 5 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntes, venho nesse próximo ponto alto e aqui eu faço 3 pontos altos.
Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes. Venho para o próximo ponto alto e faço mais 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes e mais 5 pontos altos sobre esses 5 pontos de base, trabalhando um ponto para cada ponto. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes e trabalho 3 pontos altos sobre esses 3 de base. Depois desses 3 pontos altos, 1, 2 correntes. Venho nas 5 correntes de base, conto 1, 2, 3. Na terceira, faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, 1, 2 correntes, laço e venho no próximo grupo de 3 pontos altos e aqui faço mais 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, 1, 2 correntes. Venho nas 5 correntes e conto 1, 2, 3, na terceira um ponto baixo. Depois do ponto baixo, 1, 2 correntes e mais 3 pontos altos sobre esses próximos 3 de base. E depois desses 3 pontos altos, faço 3 correntes, venho sobre esse próximo grupo e repito o mesmo padrão que mostrei aqui no início para vocês. E seguimos repetindo o mesmo padrão que eu orientei aqui. Então, eu vou completar todo o restante da volta 19 com essa orientação e venho. Completei todo o restante da volta 19. Em seguida, eu iniciei a volta 20, trabalhando um grupo de 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. Em seguida, eu faço aqui 3 correntes e vou trabalhar 5 pontos altos sobre esses 5 pontos altos de base, fazendo um ponto para cada ponto. Depois de fazer esses 5 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntes e venho nesse grupo de 3 pontos altos e aqui eu vou fazer 5 pontos altos, trabalhando 2 pontos altos no primeiro ponto, 1 no ponto do meio e mais 2 no terceiro ponto. Então, trabalhei aqui os meus 5 pontos altos, agora faço 1, 2, 3 correntes, laço e trabalho mais 5 pontos altos nesses 3 pontos de base, distribuindo da mesma maneira, 2 no primeiro ponto, 1 no ponto do meio e mais 2 aqui no último. Depois de fazer esses 5 pontos altos, eu faço 3 correntes e trabalho mais 5 pontos altos nesse grupo, fazendo um ponto para cada ponto de base. Bem, então ficou assim. Agora, faço mais 3 correntes e venho trabalhar 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. E depois de fazer esses 3 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntes, apenas 3 correntes, laço, e venho trabalhar mais 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. Depois de fazer os 3 pontos altos, de novo faço 1, 2, 3 correntes, laço, e venho trabalhar mais 3 pontos altos sobre esses 3 de base.
E depois de trabalhar esses 3 pontos altos, eu faço 3 correntes e venho nesse próximo grupo repetir o mesmo que orientei aqui no início para vocês. Então, é com o padrão que eu mostrei, desde aqui até aqui, que nós vamos trabalhar a volta 20. Vou completar a minha e venho. Completei todo o restante da minha volta de número 20, em seguida, eu iniciei a volta 21 fazendo 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. Em seguida, eu vou fazer apenas 2 correntes, uma, duas. Vou laçar e trabalhar 5 pontos altos sobre esses 5 pontos de base, fazendo um ponto para cada ponto. Depois de trabalhar esses 5 pontos altos, eu faço uma, duas, 3 correntes. E agora venho sobre esses 5 pontos altos e aqui eu vou trabalhar 7 pontos altos, fazendo 2 pontos altos no primeiro, um por um nos próximos 3 e mais 2 pontos altos aqui no último. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, uma, duas, 3 correntes. Depois de trabalhar essas 3 correntes, eu venho para esse próximo grupo e aqui faço mais 7 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que fiz nesse aqui. 2 pontos altos nesse primeiro, um por um nos próximos 3 e mais 2 aqui no último. Bem, então aqui novamente trabalhei 7 pontos altos. Agora, uma, duas, 3 correntes. Laço e venho trabalhar 5 pontos altos sobre esses 5 pontos altos que eu tenho aqui de base. Então, ficou dessa maneira. Agora, eu vou trabalhar 2 correntes, uma, duas. Vou laçar e trabalhar 3 pontos altos sobre esses 3 de base. Depois dos 3 pontos altos, uma, duas correntes, laça e mais 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, uma, duas correntes e mais 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma, duas correntes, laço e venho trabalhar 5 pontos altos sobre esses 5 pontos altos de base. E a partir daqui, eu repito o mesmo padrão que orientei aqui no início para vocês. Então, vou completar a volta 21 com essa orientação e vem. Completei a volta de número 21. Em seguida, eu iniciei a volta de número 22, fazendo um grupinho aqui de 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar uma corrente, só uma, e vou fazer mais 5 pontos altos sobre esses 5 de base, trabalhando um ponto para cada ponto. Então, aqui está, trabalhei os meus 5 pontos altos, agora faço uma, duas, 3 correntes, laço e vou fazer o total de 21 pontos altos sobre esse grupo aqui de pontos. Então, vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse primeiro ponto alto. Em seguida, faço um ponto para cada ponto alto até o último.
Agora, eu trabalho 5 pontos altos aqui nesse intervalo de 3 correntes. Depois de fazer esses 5 pontos altos nas correntes, eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e mais 2 aqui no último. Bem, então aqui está. Trabalhando com o padrão que orientei, fiz 21 pontos altos. Agora, eu trabalho 3 correntes, 1, 2, 3. E 5 pontos altos sobre esses 5 aqui de base. Depois de fazer os 5 pontos altos, eu vou trabalhando uma corrente de intervalo e 3 pontos altos sobre os 3 pontos de base. Fez os 3 pontos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, uma corrente e mais 5 pontos altos. Então, aqui eu já estou começando a repetir o padrão que eu orientei para vocês aqui no início da volta. Então, é só seguir por toda a volta, repetindo o padrão que eu orientei até aqui. Então, vou completar o restante da volta 22, seguindo essa orientação e venho. Completei a volta de número 22, agora vamos trabalhar a volta 23. Eu começo a volta 23, subindo 3 correntes. E, no início, vou trabalhar um grupo com 8 pontos altos. Então, aqui nas 3 correntes, o primeiro ponto alto, agora faço um por um nesses 2. Direto laço e trabalho mais 5 pontos altos sobre esses 5 de base. Então, sem nenhuma corrente aqui de intervalo. Então, trabalhando dessa maneira, fiz aqui 8 pontos altos. Agora, faço 3 correntes. Depois das 3 correntes, eu vou trabalhar 11 grupos de 3 pontos altos fechados juntos sobre esses 21 pontos altos que eu tenho aqui de base. Então, eu começo no primeiro ponto e aqui inicio um ponto alto e não fecho, laço, volto no mesmo ponto, inicio mais um ponto alto e não fecho, laço, volto no mesmo ponto e inicio o terceiro ponto alto. Então, aqui estou com os 3 pontos altos abertos na agulha. Agora, laço, fecho os 3 de uma única vez e, em seguida, faço 1, 2 correntes. Venho na base, pulo um ponto e no ponto seguinte repito os 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui de novo, tenho 3 pontos altos abertos. Laço, fecho tudo junto. Agora, 1, 2 correntes. Venho na base, pulo um e no da frente repito os 3 pontos altos fechados juntos. E vamos com esse padrão até o último ponto alto aqui desses 21. Vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos de 3 pontos altos fechados juntos. Sempre fazendo 2 correntes de separação entre um grupo e outro e pulando um ponto de base para trabalhar o próximo grupo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes e vou trabalhar um grupo com 19 pontos altos, usando desde esses 5 pontos altos aqui até esses próximos 5 pontos altos que tem aqui. Então, eu vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto alto e sem nenhuma corrente de separação, venho para o próximo grupo e continuo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, até esse último ponto aqui desse grupo de 5 pontos altos.
Completou aqui os 5 pontos altos, direto laça e faz mais 3 pontos sobre esse grupo. Fez esses 3 pontos, laça, vem no próximo grupo e mais 3 pontos altos. E vamos assim até o local aqui que eu indiquei. No final, teremos aqui 19 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Bem, então aqui está. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz um grupo com 19 pontos altos. Agora, é só fazer aqui 3 correntes e vir para esse próximo grupo, repetir aqui os 11 grupos de 3 pontos altos fechados juntos, igual mostrei aqui. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a volta de número 23. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 23 com o padrão que orientei. Agora, vamos dar início à volta de número 24. Eu começo com 3 correntes. E aqui no início, eu vou trabalhar um grupo com 6 pontos altos. Então, as correntes, o primeiro ponto alto. Depois, sigo fazendo um ponto para cada de base até completar 6. Então, aqui está. Trabalhei os meus 6 pontos altos, sobrou vazio de base esses 2 pontos. Aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos fechados juntos. Então, começo um ponto alto e não fecho. Começo um segundo ponto alto no ponto à frente. Estou com os 2 abertos na agulha, agora fecho os 2 juntos. Em seguida, faço 1, 2, 3 correntes. E agora, eu vou trabalhar o total de 31 pontos altos sobre esses grupos de 3 pontos altos fechados juntos. Vou distribuir da seguinte maneira. Faço um ponto alto no local aqui onde fechei os 3 pontos altos juntos. E 2 pontos altos no intervalo de correntes. Depois dos 2 pontos altos no intervalo, faço um ponto alto sobre os 3 pontos altos fechados juntos. Depois, 2 pontos altos nas correntes. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar até encontrar aqui o último grupo de 3 pontos altos fechados juntos. E teremos 31 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 31 pontos altos, distribuindo da maneira que orientei. Em seguida, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. E agora, eu venho trabalhar sobre esse grupo aqui de pontos altos. Então, vou começar fazendo 2 pontos altos fechados juntos, usando os 2 primeiros pontos de base. Então, aqui, inicio um ponto alto e não fecho. Venho para o ponto à frente, inicio mais um ponto alto. E agora, fecho os 2 juntos. Depois de fechar esses 2 pontos altos juntos, nós vamos trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base, até fazer 15 pontos altos. Então, vou fazer os meus 15 pontos altos e venho. Trabalhei um ponto alto para cada ponto alto e fiz aqui 15 pontos. Sobrou vazio de base esses últimos 2. Agora, eu fecho 2 pontos altos juntos, usando esses 2 pontos de base. Então, aqui começo um ponto alto, não fecho. Venho para o ponto à frente, começo o segundo ponto alto e agora fecho os 2 juntos. Então, fica dessa maneira aqui sobre a pétala da flor. Depois, é só fazer 1, 2, 3 correntes e trabalhar mais 31 pontos altos sobre os grupos de 3 pontos fechados juntos. Então, é repetindo o padrão que eu mostrei aqui no início para vocês. Bem, então, é só isso daqui para trabalhar a volta de número 24. Vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 24 e agora vamos iniciar a volta 25. Começo com 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Aqui no início vou fazer o total de 5 pontos altos, trabalhando um ponto para cada ponto de base. Então, aqui trabalhei os 5 pontos altos. Agora,
usando esses próximos 2 pontos, eu fecho 2 pontos altos juntos. Então, aqui começo um ponto alto, não fecho, venho para o ponto à frente, começo mais um ponto alto, e agora fecho os 2 juntos. Em seguida, 1, 2, 3 correntes. E agora, eu vou trabalhar o total de 7 leques sobre esses 31 pontos altos que tem aqui de base. Vou distribuir da seguinte maneira. Venho aqui no primeiro ponto alto e trabalho 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, 1, 2 correntes. Venho para o ponto alto logo à frente, faço mais 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei um leque usando 2 pontos de base. Completou aqui o leque, direto vou laçar, vou pular 1, 2, 3 e no quarto ponto faço 2 pontos altos, 2 correntes, venho para o ponto à frente mais 2 pontos altos. Aqui está o meu segundo leque usando 2 pontos de base. Direto laço, pulo de base 1, 2, 3, no quarto ponto 2 pontos altos, 2 correntes e venho para o ponto à frente mais 2 pontos altos. Então, até aqui eu fiz 3 leques usando sempre 2 pontos de base. Agora eu vou laçar, vou pular 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fazer um leque completo. Então, aqui vou fazer um leque usando apenas um ponto de base. Então, aqui está o meu quarto leque. Foi trabalhado também com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, só que usei apenas um ponto de base para trabalhar. Agora, nós vamos fazer mais 3 leques nessa outra metade, distribuindo igual mostrei esses primeiros 3. Então, depois do quarto leque, eu laço, pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto faço 2 pontos altos, 2 correntes, venho para o ponto à frente e trabalho mais 2 pontos altos. E agora, direto laço, pulo 1, 2, 3 e no quarto começo outro leque, usando 2 pontos de base igual esse aqui. E vamos assim até o último ponto. Eu vou completar aqui os meus e venho. Bom, então aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques, distribuindo da maneira que orientei. Agora, nós vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3 e venho trabalhar sobre esse grupo de pontos altos. Então, aqui no início, faço 2 pontos altos fechados juntos, usando esses primeiros 2 pontos de base. Em seguida, eu vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base, até fazer o total de 13 pontos altos. Eu vou fazer os 13 e venho. Trabalhei os 13 pontos altos, agora eu trabalho 2 pontos altos fechados juntos nesses últimos 2 pontos aqui de base. Então, ficou assim. Em seguida, é só fazer 3 correntes e, a partir desse primeiro ponto, começar a repetir os leques, seguindo o mesmo padrão que orientei aqui nesses 7 leques. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 25. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 25. Agora, vamos trabalhar a volta de número 26. Eu começo com 3 correntes. E aqui no início da volta 26, vou fazer 4 pontos altos, trabalhando um ponto para cada ponto de base. Então, aqui já tenho 1. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu vou fechar 2 pontos altos juntos, usando esses 2 pontos de base. Depois de fechar esses 2 pontos altos juntos, eu faço 1, 2, 3 correntes. E agora, eu vou trabalhar leque sobre leque nesses 7 leques que eu tenho aqui de base. Então, depois das 3 correntes, eu venho
nas duas correntes do leque, e aqui eu repito o leque igualzinho de base, com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Depois de trabalhar o leque, eu vou fazer uma corrente, só uma, laço, e venho para o próximo leque, repetir aqui outro leque. Então, nós vamos com esse padrão até o último leque aqui, não esquecendo de trabalhar uma corrente de intervalo entre um leque e outro. Então, eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 7 leques, todos eles separados aqui por uma corrente. Agora, eu vou trabalhar 3 correntes, 1, 2, 3, vir nesse grupo aqui de pontos altos e trabalhar inicialmente aqui 2 pontos altos fechados juntos, usando esses 2 pontos de base. Depois de fechar esses 2 pontos juntos, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto até fazer aqui 11 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. E depois de trabalhar esses 11 pontos altos, eu vou encerrar esse grupo fechando 2 pontos altos juntos, usando esses últimos 2 pontos aqui do grupo de base. Depois de fechar esses últimos 2 pontos altos juntos, é só fazer aqui 3 correntes e vir trabalhar leque sobre leque separados com uma corrente, igual mostrei aqui para vocês. Bem, então é só isso para trabalhar a volta de número 26. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 26. Agora vamos trabalhar a volta 27. Começo com 3 correntes e faço mais 2 pontos altos, um para cada de base. Então, trabalhei aqui 3 pontos altos. Agora, eu fecho 2 pontos altos juntos, usando esses 2 pontos de base. Depois de fechar esses 2 pontos altos juntos, faço 1, 2, 3 correntes. E agora, eu vou trabalhar leque sobre leque nos 7 leques de base. Então, venho sempre nas correntes do leque e repito outro leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E aqui na volta 27, separando um leque do outro, eu sempre vou trabalhar 1, 2 correntes e repetir o leque. Então, eu vou fazer aqui os 7 leques separados por 2 correntes e venho. Depois de trabalhar os 7 leques, sempre separados aqui com 2 correntes, eu vou fazer 3 correntes. Depois das 3 correntes, eu venho nesse grupo de pontos altos e começo trabalhando 2 pontos altos fechados juntos, usando os primeiros 2 pontos de base. Depois de fechar esses 2 pontos altos juntos, trabalho um por um até fazer 9 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Depois de trabalhar os 9 pontos altos, eu fecho 2 pontos altos juntos, usando esses 2 pontos de base. E, em seguida, é só trabalhar 3 correntes e repetir aqui leque sobre leque, da mesma maneira que eu orientei aqui no início para vocês. Então, é só isso para trabalhar a volta 27. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 27, agora vamos trabalhar a volta de número 28. Começo com 3 correntes. Venho para o ponto à frente, faço mais um ponto alto. Agora, fecho 2 pontos altos juntos, usando esses 2 pontos de base. Depois de fechar os 2 pontos juntos, faço 1, 2, 3 correntes. E venho trabalhar leque sobre leque nesses 7 leques de base. Então, sempre aqui nas 2 correntes do leque,
faço outro leque igualzinho, com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E aqui na volta 28, eu vou trabalhar entre um leque e outro o total de 1, 2, 3 correntes. Então, sempre 3 correntes de separação entre um leque e outro. Fez as 3 correntes, é só vir para o próximo leque e repetir aqui outro leque. Então, eu vou fazer o meu até o último leque aqui de base e venho. Trabalhei os 7 leques, sempre separando aqui com 3 correntes. Depois do 7º leque, faço mais 3 correntes. E depois dessas 3 correntes, eu venho sobre esse grupo de pontos altos e trabalho 2 pontos altos fechados juntos, usando esses primeiros 2 pontos de base. Depois de fechar esses 2 pontos altos juntos, faço um por um nos próximos 2. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos, eu vou fechar 3 pontos altos juntos, usando esses 3 próximos pontos de base. Estou com os 3 abertos, agora eu fecho os 3 juntos. Em seguida, faço um por um nos próximos 2 pontos de base. Depois de fazer esses 2 pontos altos, fecho mais 2 pontos juntos, usando esses 2 pontos de base. E depois de trabalhar esse grupo aqui de pontos altos, é só fazer 3 correntes e vir trabalhar leque sobre leque com o mesmo padrão que eu mostrei aqui no início. Então, é dessa maneira que é trabalhada a volta 28, vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 28 com o padrão que orientei. Aqui, por último, eu fiz um grupo de 3 pontos altos fechados juntos. Agora, eu venho na terceira corrente que fiz para começar essa volta e fecho com um ponto baixíssimo. E agora vamos dar início à volta de número 29. Eu vou começar subindo 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Em seguida, eu vou fechar 2 pontos altos juntos, usando esses próximos 2 pontos de base. Depois de fechar esses 2 pontos altos juntos, faço 1, 2, 3 correntes. Depois das 3 correntes, eu vou trabalhar leque sobre leque, os leques sempre iguais, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Depois de cada leque, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes, é só vir para o próximo leque e aqui trabalhar outro leque. Então, vou fazer os meus 7 leques separados por 4 correntes e venho. Bem, então aqui está, trabalhei os 7 leques separados por 4 correntes. Depois do 7º leque, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3, e venho nesse grupo de pontos altos, e aqui eu trabalho 2 pontos altos fechados juntos sobre esses 2 primeiros de base. Depois de fechar esses 2 pontos juntos, eu vou fechar mais 2 pontos altos juntos, usando os próximos 2 pontos de base. Em seguida, eu trabalho um ponto alto nesse próximo ponto alto. E agora, fecho mais 2 pontos altos juntos, usando esses próximos 2 pontos de base. Agora, é só fazer aqui 3 correntes e começar a repetir aqui os leques
separados por 4 correntes, igual mostrei aqui no início. Então, é com esse padrão que é trabalhada a volta 29. Vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 29, agora vamos trabalhar a volta de número 30. Eu começo fazendo 2 correntes, 1, 2, e venho trabalhar um ponto alto nesse ponto logo à frente. Em seguida, eu faço 1, 2, 3 correntes. Depois de trabalhar essas 3 correntes, eu vou fazer um leque sobre esse leque de base, trabalhando 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Então, olha, os leques que nós vamos trabalhar aqui na volta 30 serão com 3 correntes aqui de intervalo. Depois do leque, eu vou fazer 1, 2 correntes, só 2 correntes depois do leque. Vou laçar e agora eu vou trabalhar o total de 9 pontos altos sobre esse próximo leque de base. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, 5 pontos altos no intervalo de 2 correntes e mais um ponto alto para cada um desses últimos 2 pontos altos do leque. Bem, então aqui está. Trabalhei 9 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e repito o leque, igualzinho esse aqui, no próximo leque de base. E no próximo leque, eu repito os 9 pontos altos. E nós vamos intercalando dessa maneira. Em um leque de base, faço um leque, no da frente, 9 pontos altos. Leque, 9 pontos altos. Leque, 9 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui sobre esses 7 leques que eu tenho de base, os grupos de pontos seguindo a orientação que passei e venho mostrando como ficou. Bem, então aqui está. Trabalhei sobre os 7 leques que eu tinha aqui nesse grupo de base e fiz o total de 1, 2, 3, 4 leques e 1, 2, 3 grupos de 9 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. E encontrei aqui a ponta da pétala. Então, depois desse leque, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntes, vir na ponta da pétala e aqui eu vou fechar 2 pontos altos juntos, usando esses 2 pontos de base. Depois de fechar os 2 primeiros pontos altos juntos, venho para os outros 2 pontos logo à frente e de novo fecho 2 pontos altos juntos. Então, vai ficar assim aqui na ponta da pétala. Em seguida, é só fazer 1, 2, 3 correntes e vir sobre os próximos 7 leques de base e repetir o mesmo padrão que eu mostrei para vocês aqui sobre o primeiro grupo de 7 leques. Bem, então, é só isso para trabalhar toda a volta de número 30. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 30 para encerrar essa volta. Depois de eu trabalhar aqui esses últimos 2 pontos altos fechados juntos, eu venho no local onde eu fechei o primeiro ponto alto aqui da volta e prendo um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar a volta de número 31. Eu vou começar introduzindo a agulha aqui por baixo dessas 3 correntes e vou trabalhar um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo aqui nas
três correntes. Encontrei aqui esse leque. Então, aqui no leque, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto. Chegando nas três correntes do leque, faço 2 pontos baixos. Sobre esse segundo ponto baixo aqui na corrente, eu trabalho um picô com 3 correntes. Atravesso a agulha aqui por 2 linhas desse ponto baixo e prendo um ponto baixíssimo. Em seguida, trabalho mais 2 pontos baixos ainda aqui nessas correntes. E aqui eu encontro esses 2 pontos altos, faço um ponto baixo sobre cada ponto alto. Sobre todos os leques, nós vamos trabalhar igualzinho mostrei nesse leque aqui. E encontrando esse intervalo de 2 correntes que eu tenho entre o leque e o grupo de pontos altos, eu trabalho um ponto baixo apenas. E agora, vou trabalhar sobre esses 9 pontos altos logo à frente. Nesses 9 pontos altos, eu vou fazer 9 pontos baixos, só que eu vou fazer pegando aqui só pela linha de trás dos pontos altos. Então, vou fazer 9 pontos baixos, pegando aqui pela linha de trás do ponto. Então, só pela linha de trás. Bem, então, sobre todos os grupos de 9 pontos altos, eu vou trabalhar com o padrão que acabei de mostrar sobre esse grupo aqui. E todas as vezes que nós encontramos essas duas correntes, nós fazemos apenas um ponto baixo. E aqui no leque, eu trabalho com o mesmo padrão que mostrei sobre esse leque aqui. Então, vou fazer o meu até eu encontrar aqui essas 3 correntes que estão antes dessa pétala. E venho mostrando para vocês como vamos fazer. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei as 3 correntes que estão aqui logo antes da pétala. Então, todas as vezes que nós encontrarmos essas 3 correntes, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. E, chegando aqui no topo da pétala, eu vou fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto e direto eu venho para esse intervalo de 3 correntes e aqui faço mais 2 pontos baixos. E a partir daqui começo a repetir o padrão sobre os leques e os grupos de pontos altos. Então, é só isso para trabalhar a volta 31. Vou completar a minha e venho. Trabalhei toda a minha volta de número 31. Para encerrar essa volta, eu prendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar a volta. Laço mais uma vez e corto a linha. E agora é só esconder a ponta pelo meio dos pontos baixos, aqui pelo lado do avesso, e depois é só estender bem a peça. A gente começa estendendo pelo meio do tapete, vem estendendo as pétalas. E depois, quando chega aqui na borda, a gente apoia a mão aqui no tapete e vem puxando aqui os picôs e os grupos de 9 pontos baixos e acertando aqui para que o tapete fique bem estendido e bem bonito no chão. E encerramos mais uma maravilhosa peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. E se ainda não for inscrito e quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.